Boa noite, queridos irmãos. É um motivo de muita alegria estar aqui com todos vocês, mais uma vez, no nosso salão virtual, para mais um estudo do Evangelho. O nosso estudo hoje é sobre o item 15, capítulo 11, Caridade com os Criminosos. A nossa página de abertura é a lição número 135 do livro Fonte Viva, Desculpa Sempre. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. E vamos então agora unir os nossos corações e os nossos pensamentos, os nossos bons propósitos, as nossas rogativas e as nossas vibrações na nossa prece. Pai de infinito amor e bondade. Aqui estamos, Pai amado, agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado que colocas em nossa vida. Que possamos, nesse momento, receber de vós e dos teus mensageiros da luz todas as orientações de que estamos precisando, o socorro, o amparo, a assistência e as bênçãos, Pai querido. Ilumina-nos e abençoa-nos no nosso estudo da noite de hoje. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. E nós iniciamos nosso estudo falando o seguinte: na maioria das vezes, quando nós vemos alguém em perigo, o nosso primeiro impulso é querer ajudar a pessoa, pelo menos na maioria. Nesse momento, quando a gente percebe que tem alguém precisando de nós, a gente não para pensar, né, se a pessoa merece, se ela é boa, se ela é má. Nós não pensamos porque nós agimos por um impulso. E que impulso é esse que nos faz socorrer a pessoa? É o impulso fraterno, meus irmãos. É o impulso caridoso, é o impulso da solidariedade, é o impulso do amor. E com relação à caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Praticar a caridade é quando você é benevolente com todos. É quando é indulgente para com os erros, as falhas alheias. Quando você já consegue perdoar as ofensas que recebe. É amar e ser caridoso para com seus semelhantes. Esse amor é uma questão de justiça. Se eu quero amor, é justo que eu também dê amor. Amar ao próximo
consiste em fazer por ele todo o bem que eu gostaria que fizesse por mim. Todo o bem que for possível fazer por ele. E praticar a caridade não se resume somente à esmola, ao dinheiro, à comida, à roupa. A caridade ela precisa estar presente em todos os momentos em que convivemos com os nossos semelhantes, na nossa rotina de vida. E quem realmente já entendeu que precisa cultivar a bondade em seu coração, sabe que todos somos iguais diante de Deus, nosso Pai. Somos irmãos. Sendo assim, todos merecem ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades. E aí, vamos refletir um pouco sobre a benevolência. A gente começou, né, falando ali na leitura do Livro dos Espíritos, em ser benevolente. Então, benevolência é quando alguém tem a qualidade de ser benevolente. E o que é ser benevolente? É demonstrar afeto e estima em relação aos outros. Demonstrar bondade, boa vontade, paciência em relação às outras pessoas. Sendo altruísta, ou seja, sendo solidário, tendo empatia, colocando-se no lugar do outro. E no item 6 do capítulo 9 do Evangelho, diz o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. E no livro Sendas Luminosas, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: e os grandes vultos propulsores do progresso em nosso planeta, nas diferentes áreas do conhecimento, áreas da sociedade, passaram por sacrifícios terríveis em suas vidas. E mesmo assim demonstraram a sua firmeza nos propósitos elevados, o seu desapego das coisas materiais. Foram corajosos em suas atitudes e foram benevolentes para com aqueles que os perseguiam. E nunca revidaram as ofensas que recebiam, procurando retribuir o ódio com amor, treva com luz, a traição com fidelidade, e não desanimaram diante dos obstáculos, dos desafios que surgiram. E a sua qualidade moral serviu para inspirar as outras pessoas a seguirem os seus passos. E o maior exemplo de tudo isso é Jesus. A indulgência é um outro aspecto que a gente precisa observar. E como ser indulgente? No livro Espírito da Verdade, na lição 63, diz o seguinte: nós praticamos a indulgência quando cometemos um erro e conseguimos pedir perdão por aquilo que fizemos de errado. E quando nosso irmão erra, a gente consegue perdoar. Quando nós já entendemos que se nós desejarmos o mal para o outro, nós estamos produzindo para nós, para o nosso futuro bem próximo, o mal também. E que o cultivo de mágoas e de ressentimentos em nosso coração só vai nos trazer prejuízos. E que quando a gente pratica o perdão, na verdade, está evitando problemas futuros e economizando o tempo da sua evolução. Quando nós não reconhecemos as nossas próprias falhas, estamos sendo incoerentes conosco mesmos. Quando nós erramos, nós almejamos que o outro seja bondoso, tolerante, paciente, indulgente, compreensivo para conosco. E quando os outros erram, eles também precisam da nossa bondade, tolerância, indulgência, paciência, perdão, porque eles esperam de nós a mesma compreensão que esperamos deles. E no item 4 do capítulo 10 do Evangelho, fala que a misericórdia caminha junto com a doçura.
Não há misericórdia se não for manso, doce, pacífico. Se não tiver o coração limpo de mágoas e de ressentimentos, se não conseguir esquecer as ofensas, se não conseguir perdoar as coisas que não gostou que as pessoas fizeram, todos queremos ser desculpados quando nós erramos. Mas, infelizmente, nós ainda temos dificuldade, muita dificuldade, em desculpar os erros dos outros. E estamos sempre prontos para apontar, para fazer propaganda dos erros dos outros, das suas imperfeições, não é? E não estamos prontos para desculpar as nossas. Queremos divulgar os erros dos outros, esconder os nossos. E ter misericórdia, ser misericordioso, já é uma característica da pessoa que entendeu que a caridade também está no perdão das ofensas. E no livro Espírito da Verdade, lição 47, Meimei, na lição Perdoa, assim, diz assim: todos trazem consigo aflições e problemas que desconheces. Ergue a própria alma e auxilia sempre. Indulgência para todos, bondade para com todos. E se algum deles te fere diretamente a carne ou a alma, não levantes o braço ou a voz para revidar. Busca no silêncio a inspiração do Senhor. E o Mestre Jesus, como se estivesse descendo da cruz em que pediu perdão para os seus verdugos, te dirá compassivo: perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. E no livro Palavras da Vida Eterna, na lição 23, fala lindamente sobre a fraternidade. Qualquer que seja a nossa religião, a nossa crença, as nossas orações, com certeza, serão sempre agradáveis a Deus. Só que nós não podemos esquecer que, além das nossas orações, dos estudos, das leituras, das palestras, nós não podemos esquecer de que só existe um caminho que realmente nos levará um dia para junto do Pai. E o caminho é o amparo, o auxílio a todos aqueles semelhantes que passarem pela nossa vida em situação de carência, de fragilidade, caídos, desditosos, desanimados, errando. E no livro Jesus no Lar, tem uma lição linda, a lição 42, que fala sobre a mensagem da compaixão. Uma noite, Jesus estava reunido com os discípulos na casa de Pedro. E nessa reunião, eles estavam conversando sobre como é difícil conviver com os outros. E estavam debatendo sobre quais seriam as maneiras, né, necessárias para divulgar os ensinamentos de Jesus se as pessoas são tão diferentes umas das outras. Como fazer para divulgar essas lições? Jesus, quietinho, escutava tudo em silêncio e só abria a boca para responder quando algum deles lhe fazia alguma pergunta. Então, no decorrer dessa lição, ele tem várias perguntas. Eu selecionei só 3. A primeira pergunta foi assim: Senhor, que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? É uma situação que acontece, né, na vida. Aí Jesus respondeu: piedade com o caluniador, prática do bem com todos, porque o amor dissipa a escuridão e o trabalho no bem ocupa a mente. Aí um outro apóstolo fez outra pergunta: mestre, como agir perante aquele que nos ataca brutalmente? Aí Jesus falou: a pessoa que se comporta de forma violenta não está normal, ela está louca ou envenenada. O que ela precisa é de ajuda para se recuperar dessa sua situação. E aí mais uma pergunta surgiu:
Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, uma traição ou desonra que ensanguenta o nosso lar? E Jesus respondeu: tenha piedade do delinquente, independente do seu nível social. Não infrinjas a lei como ele fez. Não cometa essa mesma falta. E nem queira lavar sua honra com sangue. Essa criatura precisa de perdão e auxílio. Só o passar do tempo é que vai lhe trazer o que ela merece, de acordo com o que ela conquistar para a sua vida. E aí continuaram conversando, surgiram outras perguntas e tal. Quando Jesus percebeu que eles estavam, silenciaram, ninguém estava fazendo mais nenhuma pergunta, aí Jesus falou: se pretendemos banir os males do mundo, precisamos cultivar o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outros crimes, porque o tempo tudo transforma na terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. E aí chegamos ao amor. E no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, diz que o verdadeiro amor é aquele que liberta, é aquele que está no nosso coração. Então, é aquele que não faz cálculo, ele se expressa. Quando a gente usa muito a cabeça para amar, quando pensamos muito nas atitudes que devemos tomar, dizendo que é em nome do amor, na verdade estamos sendo submissos a um velho processo de escolher o que devemos sentir. Quando o sentir, né? O nome já diz, sentir. É aquilo que você sente no seu coração. E o Dr. Hamed, no livro Renovando Atitudes, na lição O Amor que Tem é o que Dou, fala o seguinte: quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas nós só damos de acordo com o que temos no ato da doação. Só posso dar aquilo que eu tenho. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo. Ama a si próprio e, em seguida, aos outros. Sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Amor sem condições, né? Um amor incondicional. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Que aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e o seu amadurecimento espiritual. Quer dizer, cada um faz a sua parte. E no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, na lição 11, fala o que é amar ao próximo como a si mesmo. O que significa isso? Amar ao próximo a si mesmo é quando você respeita o outro, mesmo que ele esteja errado. Mesmo que ele não peça a sua opinião, ele nem queira saber qual é a sua opinião. É querer o bem do outro, mesmo que você não goste dele, ache que ele não mereça, ele seja seu inimigo. E eu não posso dizer que amo ninguém se eu estiver pretendendo causar algum prejuízo a essa pessoa. E se a gente acha que as nossas leis ainda são justas, a culpa é nossa. É porque nós ainda não conseguimos deixar de ser egoístas. Nós ainda não conseguimos fazer aos outros aquilo que nós gostamos que eles nos façam. E aí, no Evangelho, item 15, capítulo 11, que é a questão, né, do nosso estudo hoje, depois que nós fizemos toda essa reflexão, diz o seguinte: um homem está em perigo de morte. Para o salvar, é preciso expor sua vida.
Mas sabe-se que esse homem é um malfeitor e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. E aí? Será que a gente deve colocar a própria vida em risco para salvar um criminoso? Vamos pensar. E será que eu devo escolher a quem eu preciso socorrer? Será que para salvar alguém eu preciso pensar se é meu amigo, se é meu inimigo, se eu gosto dele, se eu não gosto dele? E será mesmo que vale a pena eu arriscar minha vida para salvar alguém que cometeu um erro? Ou mais de um erro? E o Dr. Hamed, no livro A Busca do Melhor, nos diz que Deus permite o erro para que nós possamos perceber a realidade. E que a vida de todo mundo ela é composta de uma sequência de escolhas. Mas cada um faz suas próprias escolhas. Nós não podemos decidir nem escolher pelos outros. Mas também precisamos aprender a manter o equilíbrio entre as nossas escolhas e o que vai acontecer com aquela escolha que eu fiz. E que tudo pode mudar de um momento para o outro. Pode ser melhor, num minuto, num segundo, de acordo com a vontade do Espírito. Resolver conflitos e dificuldades de uma hora para outra, da noite para o dia, isso é com Deus, é a tarefa de Deus. Mas oferecer o braço ao meu irmão para que ele se apoie em mim para se levantar é louvável, mas é diferente. Se eu pegá-lo pelo braço e forçá-lo a andar no meu ritmo, na mesma direção. Quer dizer, se eu forçá-lo a escolher do meu jeito. Diante de tudo isso, né, a resposta para aquela pergunta é sim. Se realmente eu já estou entendendo o verdadeiro sentido da caridade, como a gente já vem conversando desde o início da fala de hoje, nós não podemos virar as costas para um semelhante em perigo, mesmo eu sabendo que ele é criminoso. Por quê? Ele também é meu irmão. E eu vou estar fazendo um duplo salvamento, vou estar salvando ele 2 vezes. Salvando da morte física e dando para ele um novo momento, uma nova chance dele se elevar espiritualmente. Ainda dentro desse mesmo item, né? Será que se eu decidisse não salvar essa pessoa, deixar entregue lá sua própria sorte, eu estaria então decretando assim a morte dele. Porque eu estou vendo que ele está em perigo, se ninguém for salvar, ele vai morrer. Será que se eu deixar ele morrer, eu estou fazendo um bem para ele? Então vamos pensar. Primeiro, não nos compete decretar a morte de ninguém. Também não nos compete julgá-lo. Mas ninguém me garante que, se ele for salvo, ele vai deixar de praticar crimes. Não tem garantia disso. Mas também pode ser que ele, se vendo diante, né, de um perigo iminente dele perder a vida, pode ser que naquela fração de segundo a ficha dele caia. E aquilo seja exatamente o que ele está precisando para ele voltar para o caminho do bem. Para ele mudar a sua visão do mundo, mudar o seu comportamento. Se a gente consegue socorrer alguém que não é nosso amigo, que é nosso inimigo, com certeza também a gente vai conseguir socorrer uma pessoa que é inimigo da sociedade. E Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas, diz o seguinte: sempre chega o dia no qual mesmo os mais resistentes são conduzidos às reflexões, ao amadurecimento mental e à meditação. E o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, diz assim: a maturidade espiritual chegará, ainda que seja pelo caminho da dor, pois todos estamos destinados a progredir em nossa caminhada evolutiva em direção a Deus. E será que é possível um criminoso se arrepender de seus crimes ao ser salvo, prestes a morrer? Primeiro, se você escolheu salvá-lo,
não é para esperar recompensa nenhuma. Gratidão, zero. Vai socorrê-lo por amor. Você vai salvar a sua vida e vai ajudá-lo no seu processo evolutivo. Porque nessa condição que ele se encontra, um desencarne precoce, né, poderia causar um impacto muito grande no seu processo de reencarnação. Então, esse socorro, ele pode ser, assim, fundamental na sua reforma íntima. Embora ninguém possa garantir que ele vai se arrepender ou que ele vai ter uma atitude de gratidão, a atitude correta sempre será de salvar. Então, chegando ao final do nosso estudo da noite de hoje, na lição 19 do livro Fonte Viva, nos diz assim: apacenta, não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo em vez de vergastá-lo. Quer dizer, a gente sempre vai encontrar imperfeição, principalmente em nós mesmos. Então, a gente não deve desanimar, né? Ser rebelde, né? Se rebelar contra isso, entender que todos temos um tempo para aprender, para nos modificarmos, e que a gente precisa, assim como precisa que o outro nos compreenda, precisa também olhar para o outro com amor. E, principalmente, exigir muito de nós, né? Sempre, muito. Severidade extrema consigo mesmo para você entender que o outro, o coração doente, frágil, que bate a sua porta, que caminha ao seu lado, que convive com você em qualquer uma das situações que a vida nos coloca, esse precisa do seu amor, do seu carinho, da sua fraternidade, da sua caridade. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. Ou seja, procura no outro as qualidades e esquece um pouquinho dos seus defeitos e toca o barco. Mira que segue. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. E assim, nós finalizamos o nosso estudo com um beijo no coração de todos. E vamos então, meus irmãos queridos, unir mais uma vez nossos corações, nossos pensamentos, nossos propósitos, nossas dúvidas, nossos medos e expectativas. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nosso divino modelo guia, abençoa esse momento em nossas vidas. Traz, Mestre Jesus, o socorro, o amparo, o aconchego, o alívio para o coração de todos nós. Traz, Pai amado, a paz ao coração de todos que estão no nosso planeta nesse momento. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Mãe Maria de Nazaré. Graças a Deus. Vale a pena ser